Vamos a mais um problema, agora envolvendo cálculo do trabalho da força elétrica, assunto que nós vimos nos vídeos passados, ok? Então vamos lá. Temos aqui um problema. Ele considera dois pontos em um campo elétrico, de modo que o potencial no ponto A vale 100 volts e o potencial no ponto B vale 20 volts. O problema pede para determinar o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de 400 microcoulombs do ponto A até o ponto B. Ok? Então, aqui, potencial no ponto A, 100 volts, dado do problema. Potencial no ponto B, 20 volts, dado do problema. E a carga de prova colocada no campo, que será deslocada pela força elétrica, 400 microcoulombs. Ok? Muito bem. Então, vamos resolver. Primeira coisa, nós vimos na teoria anterior que trabalho eu posso calcular usando a seguinte fórmula matemática. Trabalho para levar uma carga do ponto A até o ponto B pode ser determinada fazendo o valor da carga vezes a diferença de potencial do ponto A com o ponto B. É importante nós notarmos aqui, gente, que para calcular o trabalho, não me importa as distâncias de A e B, ou melhor dizendo, não importa qual é o caminho que a carga fez. O que importa para nós são os potenciais de onde ela sai, o potencial de onde ela chega. O que importa são os potenciais, e a diferença de potencial. Não importa a trajetória seguida pela partícula. Portanto, esses valores de medida, 3 centímetros e 4 centímetros, não importa em nada. É muito comum o aluno, ficar meio perdido aqui. O que eu vou fazer com isso? Isso está me mostrando que aqui é 5 centímetros, mas daí o que eu faço? Eu vou ter que calcular um novo potencial? Nada disso. Ele já deu para você qual é o valor do potencial em A. Já deu para você qual é o valor do potencial em B. Deu para você qual é a carga que vai ser se movimentar pelo campo? Acabou. Então vamos lá, vamos colocar os valores na fórmula. Então aí, vem comigo. Assim, trabalho para deslocar de A até B é igual a carga que vai ser deslocada, carga que o campo, que a força elétrica vai deslocar, 400 microcoulombs. Então, está aqui, 400 vezes 10 a menos 6 coulombs. Vezes a tensão entre os pontos, a diferença de potencial entre os pontos, que seria potencial em A 100 volts, menos o potencial em B 20 volts, está aqui. Simplesmente isso. Então, como que ficou? Como é que fica essa nossa brincadeira? Isso aqui é igual a, olha lá, 400 vezes 10 a menos 6, isto aqui dá 80, então, na verdade, seria 400 vezes 10 a menos 6 vezes 80. Ok? Muito bem. O trabalho para levar de A até B vai ser, ou será, portanto, 4 vezes 8, 32, 32, 10 a primeira, 10 ao quadrado, 10 a terceira, com 10 a menos 6, dá 10 a menos 3, portanto, 32 vezes 10 a menos 3 joules. Unidade de trabalho, joules. Ou
Ainda eu posso dizer que o trabalho para levar de A até B seria de 32. Moçada, vamos lembrar? 10 a menos 3 é a mesma coisa que mili. Lembra? Mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12. Portanto, no lugar de 10 a menos 3, eu posso escrever milijoule. Perfeito? Esse aqui seria o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de 400 microcoulombs do ponto A até o ponto B. Observe que, de novo, volto àquele grande detalhezinho que pega muitos alunos. Para calcular o trabalho, não me importa a trajetória seguida pela partícula. O que me importa é o potencial da onde ela saiu, potencial aonde ela chegou. O que me importa é a diferença de potencial entre os pontos inicial e final. Perfeito? Ficou claro? Então, esses são detalhes, o que eu venho colocando aqui nos exercícios para vocês, são exercícios simples, mas que mostram detalhes importantes para se resolver exercício. Detalhes que eu tenho que ficar atento na resolução de exercícios, inclusive exercícios mais complexos. Ok? Então, bons estudos.